Vamos lá. No mundo maluco do desenvolvimento de software, tudo é para ontem. Velocidade é um nome do jogo. Mas como é que a gente consegue estimar o tamanho de um projeto de um jeito que seja rápido e ao mesmo tempo confiável? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa solução bem inteligente para isso, o Simple Function Points, ou SFP. Pensa bem nessa pergunta. É algo que assombra a programação desde o começo. Como é que se mede uma ideia? Como a gente pega um conceito, um projeto que ainda está no papel e transforma em um número? É exatamente esse o desafio. E para entender como o SFP resolve isso, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema, o tal do dilema da medição. Depois, a gente entra na solução, uma abordagem bem mais simples que basicamente transforma 5 coisas em 2. Aí, a gente vai ver os números por trás disso, falar sobre aquela troca inevitável entre ser rápido e ser preciso e, no final, conectar tudo com o mundo ágil, que é a realidade de hoje. Ok, vamos começar do começo. Por décadas, a nossa indústria quebrou a cabeça para achar um jeito de medir o tamanho de um software. Sabe, métricas antigas como linhas de código? Era uma bagunça. Dependia da linguagem, do estilo de quem programava, não dava para confiar. O que todo mundo queria era uma régua universal, uma forma de medir qualquer projeto e poder comparar. E essa régua finalmente chegou. Ela se chama a Análise de Pontos de Função, a famosa APF. Criada lá na IBM, virou padrão ouro. E a sacada era simplesmente genial. Em vez de medir como o software é construído, a APF mede o que ele entrega para o usuário. Isso mudou tudo, porque de repente dava para comparar um projeto em COBOL com um em Java de forma justa. A APF organiza o software em 5 caixinhas. Para ficar fácil de entender, pensa assim: são 3 tipos de ação, dados que entram, dados que saem e dados que são consultados. E 2 tipos de armazenamento, os dados que o sistema guarda ou busca fora. Basicamente, qualquer coisa que uma pessoa vê ou faz no sistema se encaixa em uma dessas 5 categorias. Só que nem tudo são flores. Essa precisão toda da APF tem um preço, e um preço alto. Para chegar no número final, é preciso ir fundo nos detalhes, contar cada campinho de dados, analisar cada função e dizer se ela é simples, média ou complexa. É um processo lento que precisa de gente certificada e, o pior, de detalhes que a gente quase nunca tem no comecinho de um projeto. E foi exatamente dessa dor, dessa necessidade de ter uma resposta rápida lá no início, que nasceu uma nova forma de pensar. Uma abordagem que pudesse dar uma estimativa útil, mesmo sem ter todos os detalhes na mão. A melhor forma de entender a diferença é com uma analogia. Pensa que a APF é como planejar um casamento contando cada garfo, cada prato, cada guardanapo. Super preciso, claro, mas leva uma vida. Já o SFP é como estimar o tamanho da festa pelo número de mesas e pelas estações de comida. É rápido, é prático e mais do que suficiente para o planejamento inicial. E essa ideia não é de ontem, não. O SFP nasceu lá na Itália, em 2010, e ao longo da década ele se provou tão útil que o IFPUD, que é tipo o guardião oficial da APF, foi lá, adotou o método e o padronizou. Isso é um reconhecimento gigantesco, um sinal de que a indústria precisava desesperadamente de algo que aliasse velocidade à utilidade. Certo, mas qual é o pulo do gato? O que faz o SFP ser tão rápido? A resposta está numa simplificação brilhante, que é o coração de todo o método. A grande sacada foi olhar para aqueles 5 componentes da APF e simplificar tudo. O SFP simplesmente junta todas as ações do usuário numa única categoria chamada processo elementar e junta todos os locais de armazenamento em outra chamada arquivo lógico. De 5 viraram 2. Simples assim. E como isso funciona sem perder o sentido? Com uma aposta estatística muito inteligente. Em vez de perder tempo analisando se uma função é pequena, média ou grande, o SFP parte do princípio de que, na média, todas as funções são, bem, médias. Isso corta de vez a parte mais demorada e complicada da contagem, trocando uma precisão granular por uma velocidade incrível. Beleza, a ideia é genial. Mas e na prática? Como é que essa suposição vira um número de verdade? A resposta está em 2 valores fixos, 2 números mágicos tirados de anos e anos de dados. É aqui que a coisa fica quase boba de tão simples. Para cada função de dados, que o SFP chama de arquivo lógico, o valor é sempre o mesmo, 7 pontos. E para cada função de transação ou processo elementar, o valor também é fixo,
4,6 pontos. Não tem que adivinhar, não tem que classificar, os números já estão definidos, baseados em dados históricos, para tudo andar rápido. E a fórmula final é basicamente uma conta de padaria. Você conta quantos arquivos lógicos tem e multiplica por 7. Conta quantos processos elementares tem e multiplica por 4,6. Soma os dois e pronto, acabou. Esse é o tamanho funcional do projeto. E o mais importante, não tem aquele fator de ajuste super complexo da APF. É direto ao ponto. Ok, tudo isso parece bom demais para ser verdade, né? E é aqui que a gente precisa ser honesto e falar sobre a troca que o SFP faz. É uma escolha consciente, uma troca estratégica entre velocidade e precisão. Dá para pensar assim, a APF tradicional é o bisturi de um cirurgião. É super precisa, um padrão ISO, mas a melhor usada quando os detalhes do projeto já estão claros. O SFP, por outro lado, é como um canivete suíço. É rápido, fácil de usar e perfeito para o começo do projeto, quando tudo ainda é meio nebuloso. São ferramentas diferentes para momentos diferentes. E essa é a grande proposta de valor do SFP. Ele entrega o que promete. Uma estimativa confiável, justamente quando ela é mais valiosa. Lá no começo, para ajudar no planejamento, no orçamento, na alocação de equipe, muito antes de qualquer especificação detalhada existir. E para fechar, vamos trazer essa conversa para o mundo real, para o jeito que a maioria das equipes desenvolve software hoje em dia. Vamos falar de ágil, porque é nesse cenário que o SFP realmente brilha. Pensa no dia a dia de um time ágil. Tudo começa com user stories, com itens de backlog que vão evoluindo. O Story FP é perfeito para isso. Ele consegue dar um número, um tamanho para aquele backlog inicial. Ele serve como uma âncora objetiva para calibrar os story points, que são super subjetivos, e ainda permite comparar a produtividade entre times diferentes de um jeito que só Story Point não consegue. Então, para amarrar tudo, não é que o SFP seja uma APF piorada ou simplista. Ele é, na verdade, uma evolução estratégica. É um método que reconhece uma verdade do nosso tempo. No software moderno, a capacidade de ser rápido é muitas vezes tão importante quanto a busca pela precisão absoluta. O SFP é a ferramenta para esse novo equilíbrio. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Nesse mundo que não para, que exige inovação a todo instante, será que a busca pela perfeição às vezes não acaba atrapalhando a gente de ser eficaz? Talvez, só talvez, nessa corrida maluca para inovar, o bom o suficiente entregue na hora certa seja de fato o novo perfeito.